Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Pessoal, hoje nós iremos falar da disciplina de Física, mais um assunto de vetores. Nós pegamos agora um exemplo da estática. Então, na aula de vetores passado que eu comentei, eu falei sobre a força da água, o barquinho atravessando, força resultante. Agora, nós iremos utilizar novamente os vetores para poder mostrar a situação aqui de uma viga que está sendo apoiada ou uma viga que está sendo sustentada. Tudo bem? Então vejam, imaginem que essa barra aqui, ó, é uma viga. Essas vigas que você vê no mercado, na sua casa, numa ponte, né? Você pode tentar imaginar que seria uma situação dessa. Uma viga. Muito bem. Esse vetor A é o vetor que pode ser um pilar. E esse vetor aqui pode ser um pilar. Pode ser uma parede. Ok? Então, esses dois vetores, eles estão sustentando essa viga. Tá? Eles estão suportando o peso dessa viga. Tudo bem? E o peso da viga eu representei por esse vetor aqui, ó, P, que é a força-peso. Tudo bem? Então eu coloquei ele pontilhado aqui, ó. Tá certo? Então, essa viga, ela tem um peso e eu representei por esse vetor. Tudo bem? E essa viga, ela está sendo suportada por dois pilares, um exemplo. Então eu tenho aqui um pilar A, que eu representei por esse vetor, e eu tenho o pilar B, que representa esse vetor. Tudo bem? Agora, o que acontece? Na estática, qual que é a condição para que a viga fique parada? Porque a viga não pode se mexer, né? A casa não pode se mexer, a casa tem que ficar parada, estática, né? Não pode ficar se mexendo, entortando, senão a casa trinca, aí a casa cai. Tudo bem? Então, a garantia que a física estuda para as residências, na engenharia, civil, mecânica, etc., é a estática, no caso, para que as forças estejam estabilizadas, ok? A resultante precisa ser zero, porque a casa precisa ficar parada, tudo bem? É diferente do automóvel, que o motor faz força, ele anda, é outro tipo de força. A estática é o que garante que alguns corpos realmente irão ficar parados, tudo bem? Então, eu fiz esse desenho para vocês. Esse L é justamente aqui, no caso, o comprimento dessa viga, representei pela letra L, tudo bem? Agora, o que acontece? Essa força-peso, ela está concentrada aqui no centro dessa viga, porque seria o centro geométrico e é o peso aonde ela vai atuar concentrado aqui no centro da viga. Tudo bem? Então o que acontece? Se esse peso ele se concentra aqui no centro dessa viga, o que vai acontecer? Metade dessa viga eu tenho aqui e metade da viga eu tenho para cá. Então, se o comprimento total é isso, aqui é L sobre 2, metade do comprimento, e aqui L sobre 2, metade do comprimento. Tudo bem? A gente analisando esse diagrama aqui de corpo livre que nós chamamos, o que vai acontecer? Eu terei uma situação de dois vetores nessa posição e o vetor nessa posição. Ok? Então eu tenho aqui o A, o B e aqui o vetor da força-peso. Se esse vetor ele se concentra exatamente no meio do trajeto, no meio da viga, o que acontece? Esse peso que está transmitindo para a viga
será metade dele nesse ponto. Então eu vou chamar P sobre 2. E nesse aqui, P sobre 2. Tudo bem? Então o que acontece? Esse peso aqui, quando ele é transmitido para essa viga, parte dele vai para cá, metade do peso vai para cá, e metade desse peso vem para esse vetor A. Tudo bem? Então, eu preciso entender que esse peso, ele precisa ser igual à somatória de P sobre 2 mais P sobre 2. Tudo bem? Por que ele fica nessa condição? Porque o peso ele está no centro da viga, ok? Se a gente imaginar que tem um peso a mais aqui, o que vai acontecer? Esse pilar vai sofrer um pouco para poder sustentar o peso, porque tem mais peso para esse lado. Então, nesse caso, não existe a divisão do peso, né? Então, à medida que esse peso ele sai do centro, se ele vai para a direita, é claro que aqui vai ter uma resistência maior. Se esse peso vem para a esquerda, é claro que aqui vai sofrer uma tensão maior. Tudo bem? Então eu tenho que a somatória desses dois vetores, que estão nesse sentido, esses dois vetores, a somatória dos dois vetores precisa ser igual a esse vetor. Por que precisa ser igual? Porque se esses vetores não forem igual a esse, o que acontece com a viga? Ela cai, tá? Então, qual a condição para que essa viga fique estática? Para que ela fique parada? Que a força de resistência desse vetor, juntamente com a força de resistência desse vetor, tem que ser, no mínimo, igual ou maior que a força peso. Tudo bem? Isso garante que a viga vai ficar estática e a somatória das forças é igual a zero. Tudo bem? Somatória das forças verticais. É claro que nós temos as forças horizontais, que nós iremos estudar numa próxima oportunidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostaram. Se você gostou, se inscreve, dá um joinha, curte. Tudo bem? Até a próxima aula.